Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado americano de carne bovina. Eu vou comentar também do mercado mundial de carne suína e você vai ver que o Brasil tem condições de aumentar a produção de carne bovina. Vamos falar do mercado da soja. E você vai acompanhar que o governo de Minas Gerais autorizou a política estadual de agricultura irrigada sustentável. Eu vou conversar com Rodrigo Lima, especialista global em nutrição da Topigs Norvis. E vamos conversar sobre investimento em alimentação de precisão para matrizes suínas, que pode contribuir para o futuro da suinocultura. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado americano de carne bovina. Os Estados Unidos têm um apetite insaciável por carne bovina e atualmente são os maiores do mercado de exportação, principalmente da Austrália, que está à frente do Japão e também da China. No primeiro semestre deste ano, a Austrália exportou 155.400 toneladas de carne bovina para os Estados Unidos, o que representa um aumento de 75% em relação ao mesmo período do ano passado. E o valor é o maior desde 2015. Os embarques de junho de carne bovina brasileira para os Estados Unidos dispararam para 17.500 toneladas, o que representa e o que se esperava que esses volumes continuassem pelo menos nos próximos 4 meses. E não se trata apenas de moer carne bovina para fazer hambúrgueres. De acordo com a Meat and Livestock Australia, a MLA, os Estados Unidos também se tornaram o nosso maior mercado para cortes de lombo, como filés escoceses e filés mignon. Após 3 anos de seca, o rebanho americano dos Estados Unidos está em seu ponto mais baixo desde a década de 1950. A oferta doméstica de carne bovina está em baixa, mas a demanda continua forte, em um país famoso por sua paixão por hambúrgueres. Simon Kilt, analista da Global AgriTrends, ele disse que os Estados Unidos foram forçados a importar grandes quantidades de carne bovina. O Brasil vinha enviando quantidades recordes de carne bovina para a China nos últimos anos, mas com a desaceleração da economia chinesa e o aquecimento da demanda dos Estados Unidos, o comércio de carne bovina mudou apenas apesar das tarifas. Portanto, o Brasil atingiu a sua cota de carne bovina para os Estados Unidos nos 3 primeiros meses deste ano, mas ainda está enviando carne bovina fora dessa cota e pagando uma tarifa de 26,4%, porque ainda é uma alternativa melhor do que enviar carne bovina para a China ou outras partes do mundo. Isso mostra o quão bom é o mercado americano em comparação com o resto do mundo para a carne bovina brasileira, pelo menos neste momento. E agora vamos falar do mercado da soja. A soja do Brasil está atraente para os compradores internacionais, mesmo com a oferta significativa nos Estados Unidos. O fortalecimento do dólar e a tendência de baixa nas cotações de Chicago tornam a soja brasileira ainda mais competitiva. O desconto em relação às cotações internacionais e o impacto positivo do dólar fazem com que o produto brasileiro se destaque no cenário mundial. Os prêmios atuais, que variam de 110 a 150 cents de dólar por bushel, isso representa alguma coisa em torno de 3 centavos de dólar para algumas regiões com origem no Porto de Santos, oferecem uma oportunidade atraente para os produtores que ainda possuem soja disponível. Com os preços e prêmios atuais,
o produtor pode equilibrar melhor os seus custos e obter um preço médio mais favorável para a soja. O impacto da logística no mercado de grãos pode influir muito. A logística é um dos 3 pilares essenciais para o mercado de grãos, junto com a produção e a negociação nos estados, principalmente de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. A logística pode influenciar a manutenção dos prêmios elevados. A escassez de caminhões e a alta demanda em outras regiões podem afetar a dinâmica dos preços. A expectativa de alta no preço do diesel também pode influenciar a logística e os custos de transporte. E agora você vai ver que o governo de Minas Gerais, ele autorizou a política estadual de agricultura irrigada sustentável. Essas informações elas foram divulgadas agora pela Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento lá de Minas Gerais e apontam que o governo mineiro publicou a Lei 24.931, que estabelece a política estadual de agricultura irrigada sustentável. A nova legislação visa garantir uma maior produtividade agrícola em áreas com dificuldades de reservação de água e captação de água subterrâneas. Com a sanção da lei, a expectativa é aumentar a área de agricultura irrigada no estado dos atuais 15% para entre 40% e 50%, isso de maneira sustentável. A política pública, considerada uma das mais modernas do país, inclui mecanismos para incentivar a elaboração de planos setoriais específicos para cada região do estado. A lei também promove a implantação de projetos públicos, privados e mistos de agricultura irrigada, além da possibilidade de concessão e delegação da operação de projetos públicos. A nova política ela busca resolver conflitos relacionados ao uso da água, atuando para garantir a disponibilidade hídrica para todos por meio da reservação e perenização de cursos de água. E agora você vai ver que o Brasil tem condições de aumentar a produção de carne bovina. A produção da carne bovina no Brasil ela deve crescer por volta de 6,7% neste ano, de acordo com o relatório da SP Global Commodity Insights. Neste ano, as exportações devem crescer por volta de 12,7%, com a China respondendo por 44% do total exportado e os Estados Unidos por 6%. Na comparação com o primeiro semestre do ano passado, os embarques para a China cresceram 10%, enquanto os volumes para os Estados Unidos aumentaram 26%. No Brasil, os preços da proteína, eles registraram um aumento de 5% em julho, em 4.275 dólares por tonelada, isso no dia 19 de julho. O aumento sustentado pela crescente demanda externa, em especial para os dois países, China e Estados Unidos. No entanto, os analistas da SP Global Commodity Insights consideram que a firmeza dos preços observada em julho não deve se manter no segundo semestre. A expectativa é de que a demanda chinesa ela diminua nos próximos meses em virtude do aumento dos estoques de carne bovina e também da recuperação total da produção de carne suína lá na China, o que está levando os consumidores a optarem por proteínas mais acessíveis. Entre os dias 7 e 14 de agosto, os frigoríficos listados na B3, que são Minerva, JBS e Marfrig, eles vão divulgar os seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2024. E agora eu vou comentar do mercado do trigo, principalmente sabendo que o Brasil é um grande importador do cereal.
De acordo com a análise semanal da Central Internacional de Análises Econômicas e também de Estudos de Mercado Agropecuário, CEMA, o plantio de trigo no Brasil está chegando ao fim, enquanto os preços do produto de qualidade superior se mantêm estáveis. O mercado nacional de trigo tem visto um aumento na demanda pelo cereal de qualidade superior, especialmente à medida que a entre-safra avança, mas a oferta continua curta. Além disso, a recente desvalorização do cereal encareceu a importação nos últimos dias. Em relação ao plantio, este já está basicamente concluído lá no Paraná, enquanto no Rio Grande do Sul o índice atingia entre 85% e 90% no dia 18 de julho, abaixo da média histórica de 93% para esta data. As condições climáticas agora, o principal foco de atenção no sul do país, devido à alta suscetibilidade do trigo às variações climáticas. No Rio Grande do Sul, os custos de produção estão elevados, com agentes financeiros disponibilizando R$ 3.150 por hectare para custeio das lavouras, principalmente na região de Bagé. Para cobrir os custos é exigida uma produtividade de 45 sacas por hectare, além de encargos financeiros e despesas com seguro e arrendamento, conforme dados da Emater. Esta realidade se repete em todo o estado gaúcho. No Paraná, segundo o DERAL, a área final plantada foi de 1.150.000 hectares, representando uma redução de 19% em relação ao ano anterior. E no fim da semana, foram 66% das lavouras já estavam em boas condições, 23% em condições médias e 11% em condições ruins. Para este ano, a Conab espera que a área plantada de trigo no Brasil seja de 3.070.000 hectares, com uma produtividade média de 2.900 quilos por hectare, ou seja, 48,6 sacas por hectare. Se as condições climáticas se mantiverem favoráveis até o final da safra, espera-se uma colheita nacional de quase 9 milhões de toneladas, comparando com as 8 milhões de toneladas na safra anterior. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado mundial de carne suína e eu vou conversar com Rodrigo Lima, especialista global em nutrição da Top Pigs. E nós vamos conversar sobre investimento em alimentação de precisão para matrizes suínas que pode contribuir para o futuro da suinocultura. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado mundial de carne suína. No mais recente relatório global de carne suína do Rabobank, o banco observou que os mercados globais de carne suína estão percebendo uma redução dos custos e uma demanda resiliente. O banco alertou para os efeitos comerciais dos desenvolvimentos geopolíticos. Os custos de alimentação estão mais baixos, pelo menos é o que aponta o banco, apoiando a expansão da agricultura e o consumo de carne suína, principalmente na metade de 2024, que deve melhorar devido à demanda sazonal. No entanto, as pressões das doenças, as vulnerabilidades comerciais, incluindo a investigação antidumping da China sobre as importações de carne suína da União Europeia, continuam sendo fatores de risco, escreveu o Rabobank. A guerra comercial entre China e Estados Unidos, que começou lá em 2018, já alterou o comércio mundial de carne suína. Os Estados Unidos perderam competitividade com a China devido às tarifas mais altas, com o Brasil como sendo o maior beneficiário. A próxima eleição presidencial dos Estados Unidos pode trazer mudanças na política comercial dos Estados Unidos e incertezas nos padrões comerciais globais nos próximos anos.
O abastecimento mundial suficiente de grãos e oleaginosas deve pressionar os preços dos alimentos para animais no segundo semestre deste ano. Isso vai continuar a beneficiar os produtores e incentivar a expansão do rebanho. A contração antecipada da oferta e os menores custos de alimentação na maioria das regiões melhoraram a lucratividade da agricultura, juntamente com os ganhos de produtividade. A demanda dos consumidores por carne suína é relativamente resiliente em todo o mundo, impulsionada por uma mistura de fatores, é o que explica o Rabobank. E isso inclui a redução da pressão inflacionária, crescimento econômico mais lento, proteínas com preços competitivos e mudanças sazonais. O consumo de carne suína deve melhorar devido à procura sazonal durante o resto do ano. Além disso, a flexibilização dos preços da carne suína na União Europeia e os preços fracos nos Estados Unidos devem apoiar o consumo nessas regiões. E agora eu vou conversar com o Rodrigo Lima. O Rodrigo Lima, ele é, vamos dizer assim, um especialista global em nutrição da Top Norsvin. E vamos conversar sobre investimento em alimentação de precisão para matrizes suínas e que pode contribuir aí para o futuro da suinocultura. Rodrigo Lima, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui para falar de um tema importante no mercado, vamos dizer, crescente, e um Brasil aí despontando como um dos principais players na produção de carne suína. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite. Gostaria de dizer que é uma honra, né, termos a oportunidade de discutir aí um pouco sobre a nutrição, né, especialmente desafios, oportunidades e tecnologias que nós temos também aí dentro do setor suinícola. Rodrigo, antes da gente entrar para valer na nossa conversa, dá uma visão geral rapidinho, o que é a Topigs Norsvin? A Topigs Norsvin hoje ela é uma empresa de nutrição, né, a qual a gente trabalha principalmente no melhoramento genético de suínos para a gente buscar, né, resultados e ganhos pensando em economia, sustentabilidade, né, para o produtor. Como é que você vê o produtor brasileiro, por exemplo, principalmente aí na região sul, dentro desse contexto de alimentação de precisão em relação ao seu rebanho? Perfeito, ótima pergunta, Antônio. Na realidade, a suinocultura moderna, muito impulsionada principalmente pela evolução genética, né, tem acelerado cada vez mais o potencial produtivo das matrizes, trazendo ganhos de rentabilidade e sustentabilidade para o Brasil e para o mundo como um todo, né? Claro. Com esse avanço genético, a gente observa hoje granjas aí desmamando por volta ou acima de 38 leitões, né, por porca por ano. 38? 38 leitões, e chegando também a marcas de conversão alimentar durante a engorda, abaixo de 2 quilos de conversão alimentar, ou seja, 2 quilos de ração consumida para cada quilo de ganho produzido durante a terminação. Quer dizer, é a genética, é o melhoramento genético impulsionando e fazendo com que, de maneira geral, coma-se menos e engorda mais. Com toda certeza. E nesse contexto, né, a nutrição de precisão, que é um termo que nós utilizamos, ela vem como uma ferramenta para a gente fornecer a quantidade exata, né, mais próxima das exigências nutricionais dos animais que a gente tem aí com essa alta capacidade genética, né? Principalmente na fase de terminação, onde nós podemos dividir ali a gestação em períodos, 3 diferentes períodos, que esse animal tem exigências diferentes. Por exemplo, no primeiro terço a gente tem ali o desenvolvimento, a recuperação corporal de uma fêmea que passou por um ciclo produtivo anterior, o terço médio, onde a gente tem o crescimento das células, e depois o terço final, onde a gente tem ali o crescimento exponencial dos leitões, produção de leite, enfim, e a gente busca, né, cada vez mais por meio desses conceitos, aumentar e melhorar a produtividade para suportar uma gestação e lactação desses animais, trazendo, consequentemente, né, um maior retorno econômico aí para os produtores de suíno e também voltado para a sustentabilidade. E o que se busca, é claro, com todo esse trabalho que vocês da Topigs vêm fazendo,
nada mais é do que aumentar também a produção e a produtividade de carne, que é o objetivo final, né? Com certeza, com esses conceitos, principalmente voltados aí para a nutrição de precisão, a gente observa maiores ganhos, né, voltados aí para a fase de maternidade, e esses pesos maiores ou a capacidade que essa fêmea tem de produzir mais se reflete nas fases seguintes, né, seja a fase de creche, chegando lá na terminação, onde que esse animal vai conseguir entregar um maior peso, né, de uma forma mais rentável para o produtor. Quer dizer, hoje, você quando fala assim, hoje nós temos aí 38 leitões, é um número, vamos dizer assim, que pelo menos aqueles produtores um pouco mais antigos, né, que, quer dizer, assusta, né, a gente fala assim, você sair vou fazer um paralelo aqui, você sair de um frango que para pesar 3 quilos demorava 4, 5 meses, hoje você com 40 dias, em média, você tem isso aí. A mesma coisa está acontecendo com o suíno, né? Com toda certeza. Nós temos aí por volta de 115 dias de gestação, 25 dias de lactação, 40 de creche e 100 dias de terminação. Então, nesse período, a gente já consegue ter aí um animal terminado, né, com peso aí por volta de 120 a 140 quilos, né, entregue de forma eficiente para o mercado. E o que também chama atenção é a padronização, né? Quer dizer, com toda certeza. Basicamente eles vamos dizer assim, para a linha de abate, todos dentro do mesmo padrão, diferenciando aí algumas gramas, algumas poucas gramas, né? Com toda certeza. E voltado para a nutrição, a gente busca, né, esses aspectos também, seja nas fases reprodutivas ou nas fases, né, de terminação. Isso porque o mercado, até mesmo o frigorífico, busca essa padronização para a gente conseguir entregar um produto, né, para o frigorífico e para o mercado que tenha uma facilidade e que possa trabalhar durante ali essa fase de processamento dessa carne. Ô Rodrigo, e com esse trabalho de pesquisa que vocês da Topics Norsvin vêm fazendo, nós conseguimos até, vamos dizer assim, baixar o custo de produção, não consegue? Com toda certeza, né? Uma vez que a gente tem, né, uma melhor nutrição, um animal mais eficiente, né, a gente tem um menor investimento, né, digamos, na fase nutricional, sendo que a ração ou a nutrição impacta aí por volta de 70% a 80% do custo de produção, né, de suínos. Então, uma vez que a gente tem essa melhoria dessa eficiência, a gente tem esse retorno sobre o investimento frente, né, às tecnologias e pesquisas que a gente tem conduzido. E o trabalho que vocês vêm fazendo, é claro, nessa área de melhoramento genético, de alimentação de precisão, e esse trabalho não para, né? Constante. Com toda certeza, né? A gente costuma dizer que não se trata apenas de fornecer o alimento, né? Mas fornecer a quantidade certa, a nutrição correta, no momento correto também. Então, são pontos que a gente tem que estar trabalhando, né? Um processo evolutivo, assim como a genética, ela vem realizando essas seleções para a gente conseguir colher esses resultados, a nutrição tem que vir dando esse embasamento para todo esse aporte genético. É interessante esse tipo de conversa. Para você que está nos acompanhando, às vezes você vai comer aí um lombo de porco, uma costelinha, tal, você não tem noção do que é passado antes até essa costela chegar, ou esse lombo chegar até o seu prato. É um longo caminho, são trabalhos aí de 20, 30, 40 anos para poder chegar no que a gente está hoje e, por incrível que pareça, a pesquisa não para. Hoje você ter aí 25, 30 leitões de parição, vamos dizer, é basicamente uma coisa quase que normal, sendo que há alguns anos era aí 8, 10 e olha lá ainda. Bom, é mais ou menos por aí, né, Rodrigo? Com toda certeza. Hoje no Brasil nós vemos já tecnologias, né, que buscam aí fazer esse sistema trazer com mais eficiência. Às vezes a gente entra em granja e consegue encontrar robôs, máquinas inteligentes tratando esses animais, né, justamente para conseguir chegar, né, esse produto final aí na mesa do consumidor, né, com uma maior eficiência e sustentabilidade, principalmente dos recursos que nós temos disponíveis. É verdade. Bom, eu conversei com o Rodrigo Lima, especialista global em nutrição da Topics Norvins, e nós falamos aí, demos uma visão geral sobre nutrição de precisão.
Rodrigo Lima, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui. Eu acho que você podia voltar mais vezes, porque tem muita coisa boa para a gente falar e levar para o nosso público aí. Um grande abraço, obrigado. Com toda certeza, muito obrigado. Um abraço. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: ser humilde com os superiores é uma obrigação, com os colegas é uma cortesia e com os inferiores é uma nobreza. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.